Olá, meus amigos do YouTube, passando aqui para deixar uma palavra de poder para você nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, e que a graça, a misericórdia, o nosso Deus se faça presente na tua vida, na tua casa, na tua saúde, te guardando e protegendo em nome do Senhor Jesus. Estou aqui com a palavra hoje, vamos aqui para a palavra já aqui, que se encontra aqui no livro de Marcos 5, versículo 21 a seguir. Fala assim, olha, e passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo-o, prostou-se a seus pés, e rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe ponha as mãos para que viva. Olha só, o Jairo ficou sabendo que o Senhor Jesus estava naquela região, e ele estava com a filha doente há muito tempo, e essa filha veio morrer. Eu tenho certeza que ele foi no melhor os médicos da época, os médicos que ele levou a filha dele ali, e não puderam fazer nada por ela. Mas se você atentou para a palavra, o Jairo era um dos principais da sinagoga. Ou seja, ele era, hoje, no dia de hoje, ele era um diácono, ele era um pastor, ele era um presbítero, ele era um ministro da palavra de Deus, mas não conhecia o Senhor Jesus. Não conhecia o poder da palavra de nosso Deus. Porque ele conhecia ali os 5 livros da Bíblia, escrito pelo Moisés, mas ele não conhecia o Deus que o Moisés seguia. Ele precisava conhecer o Deus verdadeiro, que o Moisés tinha intimidade com ele. E ele não conhecia o Deus que o Moisés conheceu. Mas ele sabendo que o Senhor Jesus estava ali, ele sabendo que o Senhor Jesus curava, libertava, ele falou: só ele pode fazer alguma coisa por a minha filha. E aí ele foi até ali onde o Senhor Jesus estava, e chegando ali, ele postou os pés dele e falou: a minha filha está morta, vai lá e ponha a mão para que ela viva. E ele falou: eu vou, Jairo, na tua casa, e a tua filha não está morta. Crê somente que você vai ver o que eu vou fazer através ali do poder de Deus na vida dela. E ali o Jairo foi. O Senhor Jesus foi na casa do Jairo. Mas aqui no 35, e estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que enfada o mestre? Jesus, tendo ouvido isto, esta palavra disse aos principais da sinagoga: não temais, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, a Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e panteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroceis e choreis? A menina não está morta, mas dorme. E riram dele, porque ele, tendo os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e lhe desse de comer. Olha só a menina ali, ó. O Senhor Jesus entrou ali, ele e os discípulos dele. Ali tinha 7 pessoas. Por que tinha o número 7 pessoas ali? Para representar a santidade do nosso Deus. Porque lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. Deixa eu abrir aqui no profeta Isaías. Isaías 11, estou chegando, para você ver o poder de nosso Deus.
Isaías 11, versículo 2, fala assim, olha, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito do conserto, o Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor ao Senhor. Olha só, o Espírito do nosso Deus. O número 7 representa o Espírito de nosso Deus. E quando ele chegou ali, ele falou, menina, levanta-te. E a menina levantou imediatamente, começou a andar na casa e se apresentar para aquelas pessoas que riram dele. Você tem que está na palavra do nosso Deus. Eu quero chamar a sua atenção. O Senhor Jesus, ele não entra em toda casa. Ele entrou na casa do Jário, ele entrou na casa do Lázaro, ele entrou na casa do Zaqueu, mas na casa do Antipas, na casa do Caifás, ele não entrou porque ele não guardava a palavra do nosso Deus. Ele não tinha temor pela palavra do nosso Deus. Mas se você tiver temor pela palavra do nosso Deus, ele vai te proteger, ele vai te guardar. E na hora que você clamar, ele vai te responder em nome do Senhor Jesus. Essa palavra que eu tinha para você nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento estou na tua presença, Pai, clamando pelo teu poder, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, aquela pessoa, meu Deus, que o filho vai viajar, vai para a Austrália, ela está ali triste, coração apertado. Oh, meu Deus, guarda ele nessa viagem, leva ele para a tua proteção, para a tua segurança. Meu Deus, ora por toda a família ali, em nome do Senhor Jesus. Ele tem até problemas de saúde. Cuida dele ali, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas aquela pessoa que fez de câncer também, Pai, cuida dela também. É o caso do Alexandre. Oh, meu Pai, abençoa ali a saúde do Alexandre, a família. Meu Deus, o Daniel lá no estado da Bahia, fazendo também de leucemia ali, a Neurimar, meu Deus, quantas outras pessoas com enfermidade, Pai, nessa hora. Toma remédio e o remédio não faz efeito. Ô Espírito Santo, entra naquela casa nesse momento e cura, meu Deus, aquela pessoa com o teu poder. Assim como o Senhor deu vida para a filha do Jário, meu Deus, a palavra é a mesma, do ordem da tua palavra, e essa palavra entrar no coração daquela pessoa e produzir efeito, e o Senhor curar aquela pessoa nesse momento. Pai, não poderia deixar de orar pela minha família, pela minha esposa Daniela, pelo meu sogro, pela minha sogra, pelos meus cunhados, pelos meus cunhados, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, pelos meus tios, pelas minhas tias, pelos meus seguidores do YouTube, Facebook, Instagram, Message. Abençoa todos, Pai. Guarda para a tua proteção, cuide de cada um deles, meu Deus. Oh, meu Pai, que eu te peço nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Vem, poderoso de Israel, manifestando o teu poder, a tua glória e a tua graça nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoa, Pai, os meus seguidores, todos eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e graças a Deus, abençoa as autoridades constituídas pelo Senhor, abençoa o planeta Terra, abençoa as nações, a tua palavra diz, feliz nação, cujo Deus é o Senhor. Venceu o Senhor do Brasil, venceu o Senhor dessa nação, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e graças a Deus, e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, que o brilho do Espírito Santo esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, te guardando nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Um bom dia!